Vamos fazer essa. Não, outra. Que nada, aquela, 43, 27, 49. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. 7 de dezembro de 2002. A cidade de Criciúma estava em festa. Era o segundo maior título do estado de Santa Catarina. O Criciúma naquele dia vencia o Fortaleza pelo placar de 4-1. E o fato marcante foi o meu primeiro jogo no estádio Heriberto Wilson, e foi onde eu conheci o estádio Heriberto Wilson e onde eu conheci o Criciúma Esporte Clube. E olha, e que jogo! Um show de Paulo Baier, 3 gols do, na época, então, lateral direito da equipe do Criciúma, Paulo César Baier, como era conhecido pelos torcedores carvoeiros. Dia 7 de dezembro, o dia que ficaria marcado também na história de Chapecó. Porém, infelizmente aconteceu aquela tragédia, mas hoje seria o dia que seria marcado, o dia que seria o principal dia na história da Associação de Futebol Chapecoense. Mas enfim, uma tragédia acabando com todo o sonho do pessoal de Chapecó. Agora o que nos resta é mandar forças, estarmos juntos com a equipe de Chapecó, porque o ano que vem teremos mais uma vez, com muita alegria, com muito orgulho, um representante catarinense na Taça Libertadores da América. E assim começamos o programa Jogada Ensaiada desta quarta-feira. Jogada ensaiada, a tática da boa informação. Não dá pra ficar sem programa 2 semanas. Ficar sem programa 2 semanas, a pessoa já esquece de editorial, esquece de abertura de programa, não sabe mais qual é a vinheta certa, mas tudo bem, não tem problema não, porque o Jogada Ensaiada está chegando. Quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2016. E hoje temos muitas pautas para debatermos aqui no penúltimo, este que será o penúltimo Jogada Ensaiada da temporada de 2016. E anotem aí, 2017 Jogada Ensaiada volta e muito mais forte. Mas antes de começarmos com as pautas do programa, quero apresentar os colegas da mesa. Hoje aqui mais perto de mim, tô sentindo até o teu perfume, Didé. Boa tarde. Opa! Que isso, hein? Sai fora. Ele veio perfumado hoje e pediu pra sentar perto de mim, eu não sei o que ele quer. A apresentação pessoal é sempre bom, né? Só isso. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. E falando da data que é 7 de dezembro, semana passada, um pouco antes da tragédia da Chapecoense, domingo, eu tava meio que sem o que fazer em casa e achei um CD, que esse CD tinha um documentário narrado em rádio sobre a campanha, a trajetória do Criciúma em 2002, na Série B. De vez em quando eu pego aquele CD e acabo ouvindo, 40 minutos. É muito, muito emocionante mesmo, Fabrício. Eu tenho que trazer aqui pro pessoal pra dar uma escutada. Com certeza, eu sou um que eu vou querer ouvir. Show de bola, Didé. Celso, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Esse título de 2002 foi a única vez que eu acompanhei inteiro o Criciúma. Foi o ano que eu fui ao estádio em todos os jogos, aí depois disso eu dei uma parada. Só voltei em 2006 na final, mas foi... Eu lembro dessa campanha perfeitamente. Se me perguntar agora, eu sei todos os jogadores, os 11 que entravam em campo. Era um grande time que o Criciúma tinha. Show de bola. Leonardo, o Léo era mais novinho. O Léo já na época era mais novo. Ainda não era Léo Balada? Devia ter quantos anos? Léo Baladinha? 2002. 4, né? 4 aninhos. 4 anos de 4 idade? anos de idade. Era o Léo Festinha de criança. Era o Léo Salgadinho. O Léo Carnaval Infantil no Brotolândia. Ô, rapaz. Mas enfim, boa tarde, Leonardo. Agora sim chegou a sua vez. Boa tarde, já atravessei mesmo. E o perfume de Didé eu tô sentindo aqui do outro lado da mesa. Tá bom, Isso né? que eu nem falei o detalhe do óculos escuro, né? Não, Chegou aqui com óculos escuro para E a bermuda do Charlie Harper também. E a bermuda do menino praiano. Mas enfim, feita a apresentação, vamos começar aí com as pautas do programa. E hoje, voltando de praxe, começando aqui pela nossa casa, começando aqui pelo Criciúma Esporte Clube, que teve novidades nessa quarta-feira. Teve novidade, aliás, na quarta-feira, dia 7 de dezembro aqui em Criciúma. É isso mesmo. Oficializado, confirmado, David, novo técnico do Criciúma Esporte Clube. O ex-técnico do Cruzeiro, ex-auxiliar do Mano Menezes, chegará para comandar a equipe do Criciúma no ano de 2017. O acordo que foi feito é que David ficará até o final do Campeonato Brasileiro da Série B de 2017. A diretoria do Criciúma confirmou hoje em seu site. Está confirmado e a apresentação do David e de toda a comissão técnica que veio com ele acontecerá na próxima terça-feira na sala de imprensa Clésio Búrigo, no estádio Heriberto Wilson. Uma notícia que nesta semana, a partir do final de semana, pegou a todos de surpresa, porque o nome cotado
para assumir o Criciúma Esporte Clube seria o nome de Vinícius Eutrópio. Ele e também o Paulo Comelli, que já atuou por aqui no Criciúma Esporte Clube, seriam os principais nomes para comandar o Criciúma Esporte Clube para a temporada de 2017. Mas pintou aí então o nome do David, foi criando corpo essa notícia e hoje se confirmou. David é o novo técnico do Criciúma Esporte Clube e comandará o Tigre no ano de 2017. O David é uma incógnita, né? Se ele tivesse a história que ele tem como jogador, que passou por Santos, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, jogou fora no Fenerbahçe, na Turquia, no Sporting, seria bom. Agora ele tem pouquíssimos trabalhos como treinador. Uma aposta nova, né? É, uma aposta. Ele foi treinador do Flamengo e do auxiliar no Flamengo e no Cruzeiro, e depois assumiu o Cruzeiro, acho que não ficou 2 meses? 3 meses, pouquíssimos jogos. Ele atuou durante meia temporada. Campeonato Mineiro, Isso, não. Ele foi demitido após perder a semifinal do Campeonato Mineiro, ele foi demitido. E da América, né? Que viria a ser o campeão. Assim como eu sempre falo, né? Eu não posso dizer, foi culpa praticamente dele por ter ficado muito pouco tempo no Cruzeiro, que, na minha opinião, né? Claro, tem quem discorde. O fato de o treinador durar muito pouco em um clube brasileiro se deve ao fato a cultura no futebol brasileiro de o treinador durar pouco tempo. Eu acho que seria correto avaliar o treinador uma temporada inteira. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, desses 3 nomes, ou até outros, qual que vocês trariam? Comelli. Comelli também. Eu fui com ele também. Comelli não só pela campanha que ele fez em 2012 com o Criciúma, porque quando ele veio como referência em acessos em clubes da Série C para B e muitos acessos da Série B para a Série A. E ele fez mais um acesso com o Criciúma. Comelli, o David no lugar do Eutrópio também, ou o David seria a segunda opção? As minhas 3 na ordem sequência, Comelli, Eutrópio e David. A minha também, até Confesso porque... pra vocês que fiquei decepcionado mesmo, fiquei chateado com a contratação do David. Claro, vou deixar o cara trabalhar, quem sou eu pra dar aqui, a gente tá dando a opinião. Eu tô dando aqui a minha opinião. Claro. Eu não gostei da contratação do David, mas enfim, não é porque eu não gostei que eu vou torcer contra o Criciúma Esporte Clube. Vou torcer pra que ele tenha assim um trabalho, que ele alavanque a sua carreira aqui no Criciúma e conquiste aí o título do Campeonato Catarinense, tem a Copa... que é a Copa Primeira Liga, que agora vai ser a segunda, né? Que já saiu a tabela da Primeira Liga. É aquilo que a gente falou, né? A Copa do o catarinense tem que levar. O Criciúma vem entrando em todos os catarinenses como se o catarinense fosse um laboratório. Um preparo, um laboratório para os brasileirões. E não pode ser assim, porque o Criciúma tem que entrar para voltar a ganhar catarinense. O time vive de títulos. Vive de títulos. E como é muito difícil para o time de Santa Catarina ganhar algo nacional... A Chape agora fez algo maravilhoso para Santa Catarina, chegando na final sul-americana, mas é muito raro, tanto que foi feito teve toda essa repercussão de tão raro que é. Então aí, pelo menos, o catarinense tem que voltar a ganhar. É aquilo que eu comentei há um tempo atrás aqui com vocês no programa. Ultimamente, quando o Criciúma tá entrando no Campeonato Catarinense, o meu medo do Criciúma, eu torço primeiro pro Criciúma não correr risco de ficar embaixo. O que não dá pra ser, né? Com a grandeza do Criciúma, vai pegar times como o Brusque... Inter de com Lages. todo respeito, Internacional de Lages, teve o Almirante Barroso, agora o próprio Tubarão. O Criciúma tem que se colocar pelo menos entre os 4 melhores do estado. Agora o Joinville tá na Série C, a Chapecoense, claro, agora com toda essa tragédia acredito eu que vai demorar um pouco pra se reerguer de novo. Pra se reerguer, é normal, porque vão chegar jogadores diferentes. A Chapecoense tinha um excelente grupo formado assim, e que foi um trabalho foi um trabalho que ele foi feito, não foi feito da noite pro dia, Exato. Igual o Criciúma tá tentando fazer. É um trabalho que vem ao longo do tempo, é uma base que o time da Chapecoense mantinha. Já o Criciúma não, é todo ano entra, sai, revela jogador, vai embora, Muito. Traz medalhão, não dá certo, vai embora. Não consigo lembrar alguma época, em que o Criciúma teve um time de entrosamento de 2, 3 anos. Não consigo lembrar. Todo ano é um time diferente, todo ano é uma cara nova. O time tá com uma cara desse ano e ano que vem tá com uma cara diferente. Pra provar pra vocês o quanto o Criciúma vem numa estabilidade, qual foi o último camisa 10 que ficou uma temporada inteira no Criciúma? Ou mais? O Bayer, eu acho. O Bayer. E antes do Bayer? Kleber. Ficou quanto tempo o Kleber aqui? Kleber ficou 1 ano. 1 ano e foi embora. Mas não passa disso. Os caras vêm, ficam. Não fica. O Criciúma contrata camisas 10. Porque o camisa 10 é o cara que... Até um próprio camisa 9. Até um próprio camisa artilheiro. 9, O último isso. que a gente teve aqui foi o Zé Carlos, que durou mais tempo no Criciúma. Jogou a Série B e o Catarinense, o início do Campeonato Catarinense. O Zé Carlos ele é 9. O Zé Carlos era 9 desde de 2011 até o final de 2012. Isso, ele ficou mas um ano e meio. ele não mas foi como utilizado, posição, né? Como posição. Depois que ele despontou no futebol... Isso. Depois que ele despontou o futebol dele no Criciúma, depois que ele foi pra cima...
Exato. Aí fez o nome dele no Criciúma e Ele acabou. foi contestado vendido. quando chegou aqui no Criciúma, nas Foi. primeiras partidas dele. Zé E- Carlos que vai estar aí, né? Amanhã. Isso. Zé Carlos, É, amanhã tem futebol solidário. Paulo Baier. falaremos sobre isso também no Jogada e Saída de hoje. Só voltando Mas- rapidinho sobre o David, Olha, que a gente deu uma pulada aqui. Ainda, sobre o David, cara, eu queria dizer pra vocês que tem uma coisa pior ainda do que o David. Ah, meu Deus. Que é os gols que ele perde. Não. O Maurinho tá de volta, minha Opa! gente. O Maurinho é o reforço do Criciúma pra temporada de Baita 2017. Bem-vindo. Vai entregar água. Maurinho. Vai entregar água pra gente. O Maurinho É. vai Vai estar de volta. Vai pintar as lajotas de Criciúma com Olha, cal. Está de volta a equipe do Criciúma. Se fosse ser esse Mourinho, né? Se fosse Mourinho, mas não, é o Maurinho, está de volta. A equipe do Criciúma, ele que esteve emprestado aí, o jogador que pertence ao Criciúma, está de volta para a temporada de 2017, assim como o Hélio Paraíba, que estava com a sua saída praticamente certa. Com a demissão do Cavalo, com a saída do técnico Roberto Cavalo, ele recebeu mais uma chance, porque vem uma comissão técnica nova por aí. Então o Hélio Paraíba vai receber mais uma chance no Criciúma Esporte Clube. E quem sabe não desponte igual o Gustavo, né? O Gustavo que no começo do ano, até o ano passado, era contestado da torcida. Enfim, O Gustavo vocês Bastos- sabem como é que era o Gustavo, Sim. né? Eu lembro que o Gustavo nem era mencionado, ele jogou umas 2 partidas em 2014 e depois foi esquecido, né? O Maurinho é o jogador que eu gostava. Eu gostava quando ele jogava na Série A em 2014, ele entrava poucas vezes, mas ele partia pra cima, ele tinha aquela ousadia. Ele não chegava na área e ficava parado, demorava pra armar jogada. Ele arriscava muito em jogadas individuais. Ousado e Corria alegre. igual um louco. O problema do Maurinho é que ele errou muito na carreira. Isso. Esse foi o problema do Maurinho. Ele se perdeu muito na vida fora do campo. O extracampo de alguns jogadores acaba estragando. E olha, eu sei que o Léo tem as pautas ainda. Sim, sim, eu Vai, só- Léo, só continua, queria continua, que dar- depois a gente vai falar sobre essa Da questão minha desse opinião extracampo aí. sobre a vinda do David, cara. Eu acho que o problema não é nem a vinda de uma aposta pro Criciúma. É o momento do Criciúma que não era o momento de apostar. Porque o Criciúma vem numa estabilidade tanto na diretoria como a torcida. Então agora o Criciúma precisaria de um nome forte pra assumir pro ano que vem. Um nome que desse confiança pra torcida e que pensasse, porra, agora vai, agora quem sabe a gente consegue arrumar a casa. Paulo Comelli, último trabalho dele, como falou de Dé pelo Criciúma, 2012. Pô, o cara subiu. Entendeu? Você trazendo o Paulo Comelli novamente Olha. pro Criciúma, a torcida ia criar uma certa esperança. Até outra Beleza, chegou coisa. o Paulo Comelli é um cara que já deu certo aqui no Criciúma. Vamos trazer o cara vai Assim. vir. Show de bola, vamos torcer que seja que nem em 2012. Agora, pô, você me traz o David, que não tem uma experiência ainda estabilizada como treinador de futebol. É uma aposta. Sendo que o Criciúma tá perdendo cada vez mais sócios. Enfim, aí desanima a torcida, desanima geral. E a previsão, a expectativa é que o Criciúma ainda perca mais sócios no começo do ano de 2017. E assim, o Paulo Comelli, eu ainda contesto, eu sei, a gente ganhamos o Catarinense em 2013 com a chegada do Vadão, gostei bastante da contratação do Vadão, só que não sei, eu não era a favor de ter demitido o Paulo Comelli. Tivemos um começo de ano péssimo pro Criciúma e o Criciúma deu a volta por cima naquele Catarinense e eu acho que o Paulo Comelli sim seria uma grande contratação, caso viesse pro Criciúma. Tá certo, então. Olha só, deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui. Mandar um abraço para minha amiga Samara, que está lá em São Lourenço do Oeste. São Lourenço do Oeste, Celso, lá no oeste do onde estado de Santa temos Catarina, próximo audiência. a Chapecó. Então, um forte abraço para Samara, que está lá escutando o programa Jogada Ensaiada, está sintonizada pelo Portal Site. Um forte abraço, ela que é abraço. colega de imprensa nossa aí, tivemos o prazer de conhecê-la lá em Chapecó, onde Verdade. estivemos no último sábado. E sobre Chapecó agora eu quero questionar. Primeiro vou com o Didé e com o Léo. Eles que estiveram aí em casa, não sei se acompanharam o Didé, eu acho que acompanhou, né, Didé? Eu acompanhei na Acompanharam televisão. todo o cerimonial do velório dos atletas da Chapecoense, de toda a comissão técnica que aconteceu no último sábado em Chapecó. Qual foi a sensação de vocês vendo pela televisão? O que vocês puderam sentir? E qual a parte que mais tocou em vocês, assim? Caiu a ficha de vez, cara, durante o cerimonial ali. A gente tava com uma sessão ruim já, muito ruim, desde o dia que eu recebi a notícia do acidente. Ia trabalhar, não rendia, ficava com aquela coisa na cabeça, aquele sentimento. E aquele final ali durante o cerimonial foi como se caísse a ficha de vez. Isso tá acontecendo de verdade. A Chapecoense não vai jogar a final da Sul-Americana. É uma cidade que se entristeceu do dia pra noite. Então vai ficar aí um sentimento muito ruim ainda por muito tempo, não só pós o velório ali. É uma sensação muito, muito triste mesmo. Um dos momentos que mais me tocou, além dos discursos, dos principais discursos que teve naquele velório, foi a hora que eles estavam
os aviões da Força Aérea Brasileira tinham descido e os cachorros estavam passando pelo tapete vermelho. Era aquela cena de nacionalismo americano praticamente. Os cachorros passavam, eles davam tiros no alto e depois eram entregues às carretas e era feito um grande cortejo. E falando ali sobre o que o Léo falou agora sobre a final, quarta-feira deu um vazio, eu pensei, hoje era um dia pra ter aquela partidaça de clima de Libertadores, Sul-Americana, muita briga, muita catimba, jogo pegado mesmo daqueles, Verdade. só que deu essa tragédia toda, né? Eu concordo com o ideia, menos na parte da Da briga. briga. Assim, né? Eu acho que não seria Dentro de legal. campo, dentro de campo. Mas né? Não, a dentro de briga campo, é mas jogo a brigado, briga né? faz vontade- parte da obrigado. Libertadores vontade da de ganhar, Sul-Americana. vontade de ganhar. Como tem que Celso, ser. estivemos lá eu e você, fomos pra lá na sexta-feira pela manhã. Aliás, logo após o almoço saímos daqui de Criciúma rumo a Chapecó. Chegamos lá por volta das 9 horas da noite na sexta-feira e a gente já pôde presenciar um clima tenso assim que chegou na cidade, né, Celso? Foi, durante a viagem eu e o Fabrício íamos conversando sobre um monte de coisa, daqui a pouco caía a ficha, né? Pô, o que a gente tá indo fazer, né? E a gente não sabia o que a gente esperar. Aí, tanto que a gente chegou no hotel lá e já fomos pra Arena Condá. A gente viu os torcedores lá, aquele clima bem pesado, o pessoal não dava um sorriso, né? Não via... Só viu o pessoal meio que desacreditado ainda, como a gente também tava, né, Fabrício? A gente só foi, é como o Léo falou, a gente só foi acreditar mesmo, só foi cair a ficha quando começaram a entrar os caixões, daí que eu tive a dimensão da tragédia. demorou Quando eu vi muito que pra não cair a acabava E de entrar a caixões. dimensão vem também quando tu vê os vídeos da cidade antes, Muito, comemorando nossa, a classificação, eu também a vi. felicidade, comemorando a classificação, Nossa, e Léo. após isso via os vídeos Eu também vi. estádio cheio. Cara, aí tu Torcida, vê, incrível. uma torcida, uma cidade tava se preparando Cara, pra uma festa. uma final, De repente super tá ali festa. velando os seus jogadores. Sábado à noite fiquei vendo os vídeos da Chapa e da torcida também. Olha Isso aí. é impressionante. Assim, cara, teve 3 pontos que a gente que estava lá, pra mim, que me chamou a atenção nesse dia do sábado. O primeiro foi quando tinha 3 telões no estádio, 3 telões na Arena Condá, Eu achava que era só mostravam imagens da Rede Globo, imagens ao vivo da Rede Globo, a transmissão, toda a transmissão da Rede Globo. Sim. E assim que chegaram os aviões com os corpos dos jogadores, toda a comissão técnica, a torcida aplaudiu e vibrou como se fosse um gol. Verdade. Aplaudiu e vibrou como se fosse um gol. Vocês chegaram Então, a visualizar chegaram a visualizar o avião passando por cima da Arena Condá? Eu não sei se chegou a passar por cima. não passou passou, por cima, não não passou. passou. Não passou. E esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que não tinha quem não chorou. Não teve quem não chorou. Naquele momento não teve quem não chorou. Quando o primeiro caixão entrou na Arena Condá, no gramado da Arena Condá, que a torcida começou a cantar "O campeão voltou". Nossa. Nossa. Não tem como se conter. Você olhava pro lado, do nosso lado estava o Eric Faria, repórter da Rede Globo, estava em cima ali ao vivo, chorando ao vivo do nosso lado. Repórteres da Band, de canais espanhol, Fox. da Espanha, Fox Sport, Sport Interativo, estavam todos lá e não teve quem Até se teve conteu. o argentino, né? Que a gente acabou conhecendo ele, o José. E ele acabou até passando mal, cara. Ele falou que talvez O ele Eric- estaria nesse voo e ele passou mal, teve que ser atendido. A comoção tomou conta mesmo, de uma tal forma que foi... O Eric Faria deu pra Incrível. perceber que ele realmente tava chorando, velho. A hora que ele entrava ali no ar pra falar com o Galvão, no caso, tava falando uma voz muito fraca, ele deu pra perceber. E Sim, pra fora mim, do ar ele e chorava pra mim o bastante. terceiro ponto, Isso. eu como torcedor do Criciúma, até o Didé comentou na minha publicação no Facebook também, pela primeira vez que ele comenta alguma coisa minha e curte no Facebook, Opa, mas eu vou deixar olha passar. aí. Meu ainda não. E Nem meu. estamos esperando. Nem meu. E toda a vida ele vem aqui e ele fala, né? Ó, legal, gostei da tua foto lá, mas curti, neca, curti, né? nunca. Nada. Mas enfim, agora falando sério, cara, o que eu senti, o que eu me senti mal, cara, quando eu vi a família do Kleber Santana passando na minha frente. Se eu pudesse abraçar alguém naquele estádio, naquele dia, eu abraçaria a família do Kleber Santana e pedir desculpa pra eles. Que tanto a Foi de gente xingou cortar aquela foi de família, né? cortar o coração. Quantas vezes que a gente xingou o Kleber Santana aqui no Criciúma, o Léo, pô, eu e o Léo assistimos vários jogos juntos já, e quantas vezes a gente xinga jogadores no Criciúma, a gente fala, porque esse cara é vadio, o cara é descomprometido, não quer nada com nada, o cara só quer saber de álcool, só quer saber de balada. Claro, como o Didé falou, a gente fala isso na emoção do torcedor, mas estando lá, eu podendo ver a família do Kleber Santana, no momento que eles estavam, eu pensei, pô, o cara morreu exercendo a profissão dele, e a gente muitas vezes acaba com o cara assim. Aí eu vou te falar uma coisa, a gente fala, pô, jogador de futebol ganha dinheiro pra caramba, não sei o que, balada e tal. Pô, mas os caras sai de casa cedo pra caramba, cara. Às vezes com 12, 15 anos sai de casa.
para ir morar em outra região, não ver mais família, Muito tá aí difícil. na viagem direto, correndo perigo, que a gente sabe que não só com viagem de avião, como em ônibus também corre bastante perigo, tá? E o pessoal sai, fica longe da família, fica longe da esposa, fica longe de E filhos. outra coisa, Mas a gente nunca percebe isso, a gente nunca Sobre- se dá conta disso. desculpa, sobre essas pessoas que falam que o jogador de futebol ganha muito dinheiro. Com base no que o jogador de futebol ganha muito dinheiro? Com base em 5, 6, Na com folha, base em na folha de 3%. pagamento, né? Isso, mas... Cara, os zeros, depois da nem- vírgula. O Bruno, Nem o Bruno 5%, Baio... nem 5% dos jogadores do Brasil todo recebem nem 3 salários mínimos. Mas você falando de jogadores do isso, Esporte isso. Clube, os jogadores aqui ganham de ideia. O Aqui Bruno do Baio Criciúma ganha ganha bem. Eu já queria, eu já Aqui queria. no Criciúma... Agora, voltando ao assunto aqui, é difícil tirar um ponto positivo dessa história. É muito difícil, cara, mas que sirva pra gente aprender que do outro lado, dentro daquelas 4 linhas ali, tem um ser humano. Tem uma pessoa que acorda cedo, trabalha, sustenta uma família. É outro caso, se ganha muito dinheiro, se não ganha muito dinheiro. Mas como nós temos sentimentos, eu tenho de ideia, o Fabrício, o Celso chora, o Fabrício chora também. Mas eu fiquei mal, cara. Tem Eu fiquei um mal mesmo. cara ali sendo xingado, tem uma pessoa ali sendo xingada. Então que sirva pra gente botar um pouquinho a mão na consciência e entender, humanizar um pouco mais o futebol. Verdade. E que cidade, que torcida, né? Que Não cidade sei se tu linda. percebeu, não, no final ali, que a gente tava indo embora, eu tava chorando muito, cara, e a torcida olhava pra gente com pena. Com pena da gente. Até Pô, porque é perdemos incrível. colegas jornalistas também, colega de profissão. Sim. Eu, como eu falei já aqui, já acabei perdendo meu assessor, meu né? amigo Giba também, que era assessor da Chapecoense. Isso. E assim, cara, você como pessoa tu não conseguia. Se tu olhasse, focasse na face de um torcedor da Chapecoense, tu não conseguia trabalhar, tu ia só chorar. Eu comentava com o Celso que tinha ali, enfim, pra sair pro banheiro, a gente tava dentro do gramado e tem um portão que saía, dava acesso direto ao banheiro. E pra sair pro banheiro, passava bem embaixo da arquibancada da Chapecoense. 3 vezes que eu passei ali, eu olhei pro rosto de uma torcedora que estava lá desde o começo. Nós chegamos 7 horas da manhã na Arena Condá, no Debaixo sábado. de chuva. Debaixo de muita chuva. Se não estava na noite anterior ainda, né? Era Isso. tanta chuva que vocês não conseguiram nem transmitir pela página do Face. Chegaram a pedir pra mim fazer a transmissão e ligar pro Celso, né, no caso, né? nada, não dava. E e até a ligação tava falhando, né? A ligação- Não dava pra mexer no celular, nada. E tanto que eu queimei meu celular tentando mexer nele, né? Que eu acabei estragando a câmera do meu celular devido à chuva. Inclusive a TV espanhola que estava do nosso lado acabou não conseguindo fazer a transmissão ao vivo porque molhou o equipamento. Eu acho que a mala caiu em alguma poça d'água e eles acabaram perdendo o equipamento na hora ali, entraram Nossa. depois, mas não ao vivo. Então, olha, foi difícil de trabalhar com todas as condições psicológicas, mas a chuva foi uma mas Dá pra nós, dizer assim, que Chapecó chorou literalmente. o mundo chorou, né? As lágrimas de todo mundo caíram em Sim. Chapecó naquele sábado. Isso. E em fato, Só acabou na hora isso que eu ia falar. A chuva começou de manhã cedo ali, por volta das 8 horas começou a chover forte. Tanto que quando nós compramos a capa de chuva, não chovia tanto Não. ainda. Assim que a gente comprou a capa de chuva, chegou na arena, começou a chover. Chuva forte. Acabou a cerimônia, a chuva. Cara, foi assim... Incrível, né? Incrível. E Nossa. outro momento também que a chuva acabou foi quando soltaram os balões. Na hora que soltaram os balões com... A chuva parou, os balões subiram. E, cara, pra nós, assim, claro, toda a adversidade, todo o momento difícil que a gente passou, tanto pra mim quanto pro Celso, foi uma baita experiência profissional. Inclusive, mesmo numa situação delicada, vimos ídolos ali pra nós, ídolos do futebol, Do ídolos jornalismo. do jornalismo. O Eric Faria estava do nosso lado, o Celso cumprimentou ele, chegou a conversar, ele desejou forte para o povo de Santa Catarina, força, aliás. Força, é. Desejou força, ele falou força a vocês aí de Santa Catarina. Vimos, pô, presidente da República, Michel Temer, Da FIFA. presidente Puyol. da FIFA, o Puyol, Puyol, Sidorf. fiquei de cara quando eu vi o Puyol e ali. Belete. Só que não passa nem pela tua cabeça tirar uma foto. Não tem como. Não tem, A gente é, passou do eu lado cheguei a do- pensar a gente passou nisso. do lado do Eric Faria, você olhava pra expressão do rosto dele e a sua própria expressão também. Sim. Não tinha clima, E outra, tem cara. clima, pra né? ver o tamanho do que foi. Olha, eu só queria exaltar o caso Vai lá, Dida, vai lá. rapidinho, do Puyol ali. Ele podia estar em Barcelona vendo o Barça Real no camarote, mas não, ele optou por vir aqui ver o velório da Chapecoense, E a porque ele nunca ouvia tragédia- falar. É uma atitude incrível. E a tragédia dela foi tão grande que desfocou todos esses caras juntos. O que mais tira a atenção de Puyol, Sidorf, não era o Blaise, o Blatter, o presidente da FIFA que estava aqui, o que mais poderia tirar? Só algo desse tamanho poderia tirar a atenção de todos esses caras. Rapaziada, eu sei que o nosso tempo tá estourado aqui já. E eu não vou explorar outra pauta de vocês, porque inclusive temos o programa na sexta-feira. Quero parabenizar aqui
o Caravaggio pelo título da Alarme, que não falamos. Boa. Inclusive temos aqui uma entrevista com o Tijolo, ele que foi o zagueiro capitão da equipe do Caravaggio. Vamos reproduzir isso aí na sexta-feira, vamos falar, dedicar isso, o esporte amador também na sexta-feira, deixar o programa mais voltado pro esporte amador. Não falamos também sobre a Copa do Brasil, nosso tempo é curto, mas enfim, temos aí Grêmio e Atlético Mineiro hoje, segundo jogo da final da Copa do Brasil. E o Grêmio perdendo pelo placar de dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis, 1 gol de diferença da Grêmio, 3 gols ou mais de diferença da Galo, empate também da Grêmio. Então, hoje, agora o horário mudou tudo, né? Uma vez era 10 horas, 9h50, agora 9h45, né? 9h45 na Arena Grêmio, então a decisão da Copa do Brasil. Arena Oeste. Mas, cara, como o Léo falou, nessa tragédia a gente pôde extrair algumas coisas boas. Por mais difícil que pareça, né? Por mais difícil que pareça. E vocês já vão pensando aí no cartão verde de vocês. Vão pensando nisso. Inclusive, já falamos aqui. Não vai ter amarelo? Não, hoje não. Hoje... Tá, então só posso dizer qual seria o meu amarelo? Tá. Não vimos nenhuma bandeira do Criciúma lá. Certo. Eu já posso. Certo. Eu tenho que dar um amarelo também. Tá, então já vou meter o gente. vermelho por cima. O Criciúma não mandou nenhum representante pra lá também. Pronto. E outra, eu já vou meter outro vermelho pro Criciúma também, porque a reunião que teve aqui em homenagem à Chapecoense foi da participação do Criciúma. E não acenderam os refletores. Então, sacanagem. Então, de sacanagem, a Cartão- torcida do Criciúma foi lá fazer uma homenagem pra torcida da Chapecoense, pro clube da Chapecoense. Foi patético. A homenagem isso, foi tarde, 8 horas, que é a hora que o pessoal pôde se concentrar Sair do no trabalho. estádio Heriberto Wilson. E não foi acendido sequer uma lâmpada do refletor. Ficamos no uma escuro do lâmpada. estádio. Botar a imagenzinha no Facebook é fácil, é tranquilo fácil. colocar. É tranquilo colocar uma imagenzinha no Facebook. A gente se perdeu Agora bastante dar no esse escuro. suporte, mandar alguém pra lá pra representar o Criciúma Esporte Clube, neca, nada. Verdade. Então Outra já coisa. emendamos, já vai esse vermelho. Cara, Outra tinha coisa, bandeira do Santa eu já Cruz, quero do aproveitar. Bahia, Atlético Paranaense, Marcílio tinha tudo. Dias. Marcílio Dias. Não tinha uma do Criciúma. Camiseta do Metropol tinha lá. Outra coisa, se tem alguém por acaso, algum gente do Criciúma esteja ouvindo, eu tenho baixa visão. Eu tive dificuldade, pode perguntar pro Fabrício, pro Léo que estava comigo, de me locomover, porque estava muito escuro lá no final, a hora que... É isso à aí, noite. Isso mesmo, de Isso teve aí, dificuldades para se locomover porque a gente saiu de lá no escuro, sem nenhuma lâmpada acesa no estádio Heriberto Wilson. Eles Cartão abriram verde. uma portinha, cara. Abriram uma portinha pra gente entrar. A gente tinha que se espremer por um portãozinho lá. Cartão verde agora. A gente sabe que, claro, foi uma tragédia mesmo o que aconteceu com a Chapecoense, a gente lamenta muito e vai sentir isso ainda por um bom tempo, mas algumas coisas serviram, claro, né, com perdão da expressão, mas alguma coisa teve que servir como exemplo para essa tragédia. Meu cartão verde vai para as torcidas organizadas de São Paulo. Gente, olha, claro que infelizmente foi devido a esse acidente da Chapecoense, mas que cena, cara, que cena você vê a Gaviões da Fiel, Dragões da Real, torcida jovem, a Mancha Verde reunidas juntos, tocando o mesmo som, a bateria Dá de pra imaginar milhares, isso. Mais com uma suas vez, bandeiras. mais uma vez pra ver o tamanho do Não que consigo foi, imaginar. cara. Juntou as 4 organizadas do E isso me do dá São uma Paulo. esperança no futebol brasileiro, entre as torcidas, me dá esperança no mundo e saber que tem muita gente com coração bom ainda. Então meu cartão verde é isso, de 10. Então, meu cartão verde vai a todos os clubes que enviaram seus representantes, seja diretores, presidentes, ex-jogadores, até mesmo jogadores, como no caso do Real Madrid, que enviou o meia Lucas Silva, que enviaram seus representantes da Chapecó. E eu quero aproveitar o gancho, rapidão, que o cartão vermelho está relacionado com representantes. Cadê o representante do Criciúma? Não vi. Não vi nenhum noticiário, não vi nada. Olha, Criciúma é um clube que está sempre jogando contra a Chapecoense, sempre enfrentou várias finais. Era o mínimo que o Criciúma deveria fazer, enviar um representante. O mínimo mesmo. Que, sinceramente, é um clube que representa o estado, só o Figueirense do estado que eu li que enviou o representante. O Criciúma é um clube grande, já foi o maior do estado e deveria, sim, levar um representante, qualquer um que seja. Celso. Bom, meu cartão verde vai para os profissionais da Cruz Vermelha. Que estão de parabéns por tudo que fizeram no estádio Arena Condá. Porque estava difícil mesmo, complicado tanto para os profissionais de jornalismo quanto para os torcedores. E era só alguém começar a emoção tomar conta que o pessoal já estava lá dando um abraço, falando uma palavra de conforto. E dando alimento e conversando sempre. Então o meu cartão verde vai para o pessoal da Cruz Vermelha. Show de bola. Vou contigo também, Celso. Show de bola o trabalho que eles fizeram lá. Leonardo. Muito provavelmente nossos cartões todos vão ser pra algo relacionado à Chape, né? Algo que me deixou muito, muito contente mesmo, cara, foi que a torcida do Grêmio fez uma campanha. Esqueceram agora o título,
deixaram um pouquinho de lado pra fazer uma campanha pros gremistas não levarem caixões pra arena. Muito bom. Pra sabe, não trazer aquele espírito de novo da Chape pra arena e também uma forma de respeito a eles. Então a torcida aí do Grêmio tá de parabéns. Só uma coisa que me deixou triste, provavelmente não foram gremistas, mas tinha memes envolvendo o Internacional e Chape. Essas piadas que não cara, tem... Sempre tem um babaca. Coisas do tipo, só um exemplo. Eu acho que era hoje o foi a Inter Chape, Fluminense. o avião da Chape caiu. Final de semana vai ser o Inter. Já fizeram até sabe? relacionado com o Vasco também. Não dá, cara. E é Essas como você coisas não falou, tem é um como aceitar. babaca. O cara que faz isso é um babaca. O cara que compartilha isso é um babaca. Verdade. O cara que gosta desse tipo de mensagem também é um babaca. Porque a proporção da tragédia, você querer se aproveitar pra fazer piada relacionada à tragédia, tem que ser um babaca, tem que ser um ignorante e tem que ser um idiota. Não precisava nem existir um cara desse pra mim. Então é isso. Tem respeito. Amanhã, Heriberto Wilson, 20 horas, futebol solidário, amigos do Neguinho e Emanuel contra amigos do Fernandes e todo o pessoal aí da região. Tiririca vai vir, Zé Murilo Carlos não vai? vir, Zé do Gol vai vir. Abestato. É, abestado. Deus Bayer. Deus Bayer estará aqui. Pessoal todo, Paulo Baier estará aqui novamente, um Virei ídolo de do joelhos. Criciúma. Luizão, olha, Campeão muita do gente mundo. mesmo no estádio Heriberto Wilson amanhã, então vai lá pra conferir. Entrada, 2 kg de alimento não perecíveis ou R$5. Tá facinho pra ir. facinho. Vamos Lá lá, ver os pessoal, ídolos vamos do ajudar. futebol, Paulo Nunes, Darley. E o mais importante, né? Fazer o bem. Fazer o bem, é Fazer claro, o bem, serão fazer o bem. destinados para entidades Aproveitar de nesse caridade. fazer o bem, domingo tem um pagode solidário também lá em Siderópolis. Só levar um brinquedo. Beleza? Pagode solidário, é isso aí Pagode. mesmo. Eu vou levar... Pagode, eu vou como levar- é que tu me avisa só agora isso aí? Ah, o pagodeiro, É, o Thiaguinho. não, chegou, já comprou até buquê de flor. Ele Eu vou aqui. emendar direto de Floripa, direto pro pagode lance dele, então. Vamos lá, só levar Ó. um brinquedinho lá. Ó, e pra estragar o tempo, vai acontecer. Sábado, festa na casa do Didé da Aê! Na segunda fase de jornalismo, tá confirmado. Hoje na Eu casa tenho que do pagar. Didé. Vai rolar, mano. Rapaziada, é isso aí. Sexta-feira estamos de volta. Fiquem com Deus que nós vamos com ele também. Tchau!